A série da Ahsoka está chegando e essa série é vista como uma nova temporada de Rebels, então neste vídeo nós vamos fazer um resuminho geral de todos os personagens principais de Rebels que estarão em Ahsoka. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e esse é mais um vídeo pra você que não viu Rebels ficar tranquilo e poder assistir Ahsoka numa boa. Vou falar um pouquinho mais sobre os personagens principais das duas séries, da série animada ali de 4 temporadas, Rebels, Star Wars Rebels e de Ahsoka. Os personagens de Rebels voltarão em Ahsoka agora em suas versões em live action e eu vou fazer esse vídeo pra falar um pouquinho mais de cada um deles, da relação entre eles ali e tudo mais. Começando por ela, Sabine Wren. Sabine Wren é a Mandaloriana que mais apareceu nos trailers de Ahsoka. Então depois da Ahsoka, a personagem que mais apareceu nos trailers ao lado da Ahsoka, que veio de Rebels, é a Sabine. Inclusive já saíram cenas de trailers aí com a Sabine treinando com o sabre de luz. E tudo isso tem explicação lá em Rebels. A Sabine, ela é uma Mandaloriana que fazia parte da tripulação da Ghost, né? Então a tripulação da Ghost é a tripulação principal de Rebels. São os personagens principais de Rebels que a gente acompanha durante a série inteira. A Sabine era uma combatente mandaloriana, mas ela se destacava mesmo nas habilidades artísticas dela. Ela que fez o símbolo da Aliança Rebelde, por exemplo. Ela fazia diversas artes, pichações aí tudo nas naves, na Ghost mesmo, pintava armaduras e tudo mais. Ela sempre foi muito habilidosa nisso e também nas habilidades mecânicas dela. Ela criava algumas armas bem impressionantes. A Sabine, em um certo momento de Rebels, ela conseguiu conquistar o Darksaber. Ela venceu, conquistou o Darksaber através do combate, da forma que o Darksaber tem que ser conquistado. E neste meio tempo, onde ela teve o Darksaber em posse ali, ela treinou com o Kanan Jarrus. O Kanan Jarrus era um dos líderes da Ghost, ao lado da Hera Syndulla, que a gente vai falar dela daqui a pouco, e ele era um Jedi que sobreviveu à Ordem 66. Quando ele sobrevive, ele era criancinha, ele até aparece em Bad Batch lá pequenininho, Padawan ainda e tudo mais, mas ele sobreviveu à Ordem 66, continuou o treinamento, se tornou um Jedi, e aí, como ele é um Jedi experiente, ele treina a Sabine para que ela aprenda a usar o Darksaber. E o Darksaber não é um sabre de luz comum, a gente já falou dele nesse outro vídeo aqui, mas basicamente o Darksaber não é um sabre comum porque ele responde aos sentimentos e às inseguranças do usuário. Então se você tá com medo de alguma coisa, se você tá com algum conflito interno, esse sabre vai ficar muito pesado. Você não consegue nem levantá-lo do chão. A gente viu o Din Djarin em Mandalorian com essa dificuldade. E quando você consegue manusear esse sabre de uma forma leve, de uma forma habilidosa, é porque você já está em sintonia com ele, você não tem mais conflitos em relação a esta arma. Então a Sabine, ela treina por isso e ela treina também porque manusear um sabre não é fácil. Um sabre comum já não é fácil, né? Os sabres que os Jedi usam. O Darksaber é ainda mais difícil por conta disso, porque ele sente as inseguranças da pessoa e isso se torna peso para ele, né? Então quanto mais inseguro você tiver, mais pesado ele vai estar. E a Sabine, ela treina com o Kanan e ela aprende a usar esse Darksaber. Só que depois ela se vê como uma pessoa muito longe das tradições mandalorianas e muito jovem ainda para libertar o povo mandaloriano. Então ela entrega esse sabre a Bo-Katan. E a Bo-Katan aceita. E é por isso que dá toda a merda. Depois acontece o purgo de Mandalor e a Bo-Katan acaba perdendo o sabre para o Moff Gideon, que são as coisas que a gente vê em Mandalorian. Rebels se passa muito tempo antes de Mandalorian. Rebels se passa antes do episódio 4, enquanto Mandalorian se passa depois do episódio 6. Então, nesse meio tempo que a Bo-Katan recebe o sabre da Sabine, perde o sabre pro Moff Gideon e aí a gente chega em Mandalorian. Ou seja, a Sabine conquistou o sabre na luta, não achava que era uma boa líder e deu a Bo-Katan. A Bo-Katan recebeu esse sabre de alguém que ela não enfrentou, ela não foi merecedora disso, então por isso que ela perdeu e por isso que todo o povo de Mandalor teve o destino trágico que teve e agora a gente tá vendo essas consequências em Mandalorian também, mas isso é outra história. Em relação a Sabine, é isso, ela tá muito presente nos trailers de Ahsoka porque no final de Rebels, ela e a Ahsoka partem em uma missão conjunta, só as duas. Agora vamos falar do Ezra. O Ezra era o protagonista de Rebels, né? A gente tinha toda a tripulação da Ghost como os personagens principais, mas o protagonista era o Ezra e ele começa a série de Rebels não sendo um tripulante da Ghost, né? Ele é um garoto ali que fica tentando, tipo o Aladdin mesmo, fica tentando mão leve e tudo mais, e ele acaba se metendo no caminho dos tripulantes da Ghost e ele entra para a tripulação da Ghost. E aos poucos
ele vai se familiarizando com as pessoas ali, ele pega um crush na Sabine, fica apaixonado por ela, o Kanan vira meio que um pai, a Hera vira meio que uma mãe aí pra toda a tripulação, né? Principalmente pros dois, e ele tem o Zeb também como um irmão mais velho que eles adoram ficar se provocando, inclusive. E o Ezra entra pra nave de fato, se torna ali parte da família, e ele vai aos poucos vendo que ele tem uma sensibilidade com a força bastante impressionante. E aí é nisso que o Kanan revela que ele era um Jedi, que ele tem um sabre de luz, e ele começa a treinar o Ezra. Então o Ezra se torna aprendiz do Kanan, que é esse Jedi tripulante da Ghost, um dos líderes da Ghost, que também treinou a Sabine quando ela teve o Darksaber. E tem mais uma coisa bem legal disso do Ezra tendo seu conhecimento da força ampliado quando ele entra pra Ghost, né? Conhecendo tudo isso, é que ele vai desenvolvendo e demonstrando ter uma sensibilidade muito grande com outras formas de vida da galáxia, né? Outras criaturas, algo que o Grogu também mostrou, e eu venho tocando muito nessa tecla porque eu acredito que no filme do Dave Filoni, que vai reunir todas as séries do Mandoverso, vai reunir Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, a série Skeleton Crew, que vai ter o Jude Law como um Jedi também. Eu acredito que o Ezra e o Grogu vão se ajudar muito, que o Ezra vai treinar o Grogu muito, porque o Ezra é quem tem essa sensibilidade com outras formas de vida mais escancarada, quem mais usa esses poderes. Ele inclusive usa esses poderes para derrotar não, né? Para prender o Troll, enquanto ele lança o Troll para longe ali e vai junto. Então acho que essa habilidade em comum que o Ezra tem com o Grogu ainda vai ser trama pra gente nesse futuro de Star Wars. O Ezra vai aprendendo diversas lições do lado luminoso da força, e até que um momento da série ele encontra com o Darth Maul. O Darth Maul que não morreu depois do episódio 1 de Star Wars, e agora ele fica vagando na galáxia tentando obter vingança para todos aqueles que o machucaram de alguma forma. Obi-Wan, Palpatine, Darth Vader e tudo mais. Então quando ele encontra o Ezra é um momento bem interessante, porque a gente acha que o Ezra, lado luminoso, contra o Maul, lado sombrio, vão ter um embate, mas não. O Ezra e o Maul, eles criam uma relação de mestre e aprendiz. O Maul começa a ensinar ao Ezra conhecimentos do lado sombrio da força. Então o Ezra aprendeu o lado luminoso com o Kanan e aprendeu o lado sombrio com o Maul. Depois o Ezra volta e fala, não, lado sombrio, eu não vou virar um Sith, aprendiz Sith, nem nada, pode esquecer esse papo aí. Só que, uma coisa bem interessante, que essa que é a pegadinha do lado sombrio, e os usuários sabem disso, né? É que você aprende o lado sombrio, mas você não pode usá-lo. Se você quer ser um Jedi ali, você não pode sucumbir a este tipo de artifício de uso da força, né? E o Ezra, para proteger os amigos dele, a família dele, que são os tripulantes da Ghost, ele acaba usando também habilidades que ele aprendeu com o Darth Maul. Ele mata ali alguns inimigos e a Sabine até fica surpresa. E ela fala pra ele, nossa, quando é que o Kanan te ensinou isso? E o Ezra responde, não foi ele que ensinou, tipo, ele não me ensinou isso. Então ele estava falando que ele estava usando ali conhecimentos que ele aprendeu com o Maul, conhecimentos do lado sombrio. E é aí que está o perigo. Porque não é que o Jedi aprende o lado sombrio e fala, vou virar um Sith, foda-se os Jedi. Ele aprende o lado sombrio e ele começa a ser tentado a usar este tipo de poder para proteger os seus amigos. Então no começo ele acha que ele está usando por um motivo nobre. Isso aconteceu com Anakin também, isso vai acontecendo desde sempre, né? Só que quanto mais o tempo passa, mais normal você acha usar os poderes do lado sombrio e mais afundado você fica nisso tudo. Então chega uma hora que você só usa poderes do lado sombrio porque você está completamente entregue a este lado da força. E o Ezra, ele chega a andar nesse caminho, a trilhar esse caminho, que você vê ele com mais raiva, com uma sede de vingança ali, que não é algo que os Jedi carregam. Então é bem interessante. E o final de Rebels, eu já falei nesse vídeo de resumo de Rebels, o Ezra, ele prende o Grande Almirante Troll e ele sai com o Troll, eles vão na velocidade da luz ali, eles vão para algum lugar desconhecido e ninguém sabe o paradeiro dos dois. Ele prendeu o Troll porque era um inimigo muito perigoso e poderoso para proteger os amigos dele, e ele meio que se sacrifica para ir com o Troll para longe de lá. Ele não morreu, nenhum dos dois morreu, mas ele se separou do grupo dele para que o grupo dele não fosse afetado pela força do Troll. E aí, a Sabine e a Ahsoka terminam Rebels indo atrás dos dois. A Ahsoka quer encontrar o Troll para impedir que ele herde os poderes do Império, e a Sabine quer encontrar o Ezra porque ele é tipo um irmão para ela. E agora nós chegamos em Hera Syndulla. Hera Syndulla, que era a capitã da Ghost. Ela, ao lado do Kanan, ela é uma das líderes da Ghost, ela é meio que a mãezona ali da família, e ela é uma das maiores pilotos de todo o universo, de toda a galáxia. Tanto que ela começa sendo uma das maiores generais aí da Aliança Rebelde, e aí quando os rebeldes vencem o Império, ela se torna também uma das maiores generais
da Nova República. Isso a gente vai ver na série da Ahsoka. Ela vai ser interpretada pela Mary Elizabeth Winstead e ela não vai estar aqui do lado da Sabine e da Ahsoka, ela vai estar do lado da Nova República. Ela é uma oficial. A Sabine e a Ahsoka seguiram caminhos ali solo, né? Elas foram para a aventura delas, elas não são filiadas a nenhuma organização. A Hera não, a Hera ela era uma oficial da Aliança Rebelde e depois que a Aliança Rebelde se torna Nova República, ela continua dentro da organização como uma das generais mais importantes de tudo. Em Rogue One, a gente escuta no complexo da Aliança Rebelde, eles chamando a General Syndulla, que é ela, a Hera Syndulla. Então, muito foda, uma personagem também sensacional, a gente vê ela criança em Bad Batch também. Então Bad Batch mostrou o Kanan criança e a Hera Syndulla criança, então é bem legal também de assistir, porque a gente tem sempre esses easter eggzinhos. E agora chegamos no Zeb Orrelios. Zeb Orrelios, ele era o músculo da tripulação da Ghost e ele tinha uma relação de irmão mais velho com o Ezra, de se ficarem se insultando, se xingando toda hora. Ele no início não queria que o Ezra entrasse no bando, né, no time, na tripulação aí. Então por isso que eles têm sempre essas... Mas eles se amam como irmãos também. Então se alguém mexer com o Ezra, o Zeb ia lá e dava porrada, porque o Zeb, ele é um ser da raça Lesat, né? Ele é muito grande, muito forte. Ele é bizarro de grande assim. E ele aparece rapidinho em Mandalorian também como um oficial da Nova República. Então ele, assim como a Hera, trabalhavam para a Aliança Rebelde, eles eram filiados à Aliança Rebelde, e quando a Aliança Rebelde se torna Nova República, eles continuam ali na Nova República. Então ele aparece em Mandalorian, em um dos bares dos oficiais da Nova República, conversando com aquele oficial que ajuda o Mando na série. E nós temos também o Chopper, não estou falando do Chopper de One Piece, estou falando do Chopper de Star Wars, que é o droid. Ele é um droid que leva a palavra rebelde à sua máxima essência, ele é um droid bem rebeldezinho mesmo, mas ele é bem engraçado e bem safo, tá? Ele é um droid muito roots, assim, então ele vai surpreender muita gente que não conhece ele pelas habilidades que ele tem de se esgueirar, de combate, de surpreender, e também por ele ser um alívio cômico muito, muito positivo. Ele é o droid da Hera, mas depois ele acaba se tornando o droid de todos os tripulantes da Ghost, né, que acolhem ali como uma família. Nós temos também o Grande Almirante Troll, que é o vilão, né? Ele vai ser o vilão aqui da série, interpretado pelo Lars Mikkelsen, que faz o Stregobor em The Witcher. E é o mesmo cara que faz a voz do Troll nas animações. E ele é um ser da raça Tis, que é uma raça de seres extremamente inteligentes, extremamente sábios em diversos sentidos. Eu já falei um pouquinho mais dele nesse shorts aqui, mas basicamente, para vocês verem como ele é impressionante, ele é, ao lado do Darth Vader, o oficial do Império que o Palpatine mais gosta e mais mantém perto. E isso gera muita insatisfação dentro do Império. Por quê? Porque só humanos ocupam cargos poderosos no Império, mas o Troll não é um humano, ele é um Tis, e ele chega nesse cargo, nesse ápice aí, de uma forma também muito rápida. Por quê? Porque ele é muito eficiente. Ele estuda as culturas dos povos que ele vai atacar para ele saber como ele pode vencer esses povos, para ele ter moedas de barganha. Ele tem estratégias de luta assim impressionantes e por isso que ele é um rival também formidável. Ele não tem a força nem nada do tipo, mas ele consegue sim combater Jedi, ele consegue enfrentar o Ezra no combate, na mão, na porrada. Ele vence droids de combate na porrada, então ele realmente sabe muito também a se proteger baseado em suas artes marciais e seus conhecimentos de luta. E é por isso que no final de Rebels o Ezra tem que ir junto com ele para tirar o Troll dali, porque não daria para vencê-lo, tem que empatar e fugir e levar embora. E nós temos a Ahsoka também, né? A Ahsoka ela não era de fato uma tripulante da Ghost, mas no começo a Aliança Rebelde não era uma aliança rebelde, eram rebeldes que queriam afetar o Império de alguma forma, então tinham alguns líderes ali que contatavam tripulações, pessoas que queriam ajudar com missões específicas. E a Ahsoka ela era meio que a intermediária, ela era chamada de Fulcrum. Então ela recebia a ordem de algum dos líderes dos rebeldes e passava para a Hera Syndulla e para os tripulantes da Ghost. Vai ter um comboio indo com suprimentos para o Império, passando em tal lugar. Aí a Hera ia lá, interceptava, roubava essa comida, conversava com a Ahsoka para fazer a entrega. Ela nunca sabia quem era a Ahsoka, era o nome de Fulcrum e ela nunca revelava o rosto. Só que em um determinado momento, os rebeldes se tornam a Aliança Rebelde e eles pegam essas tripulações, esses generais, esses oficiais que mais ajudavam, que eram fiéis à causa, e fizeram ali um grande conselho. E também em certo momento a Ahsoka se revela. Ela abandona o nome de Fulcrum e revela que ela é Ahsoka Tano, e ela passa também a seguir um pouco, fazer algumas missões junto com os membros da Ghost e tudo mais. Então ela
acaba também tendo uma relação muito próxima com eles, e até por isso o final de Rebels é ela e a Sabine indo atrás do Ezra e do Grande Almirante Thrawn. Mas se você quiser saber tudo sobre a Ahsoka, eu fiz um vídeo falando só dela também, que tá linkadinho aqui em cima. Fiz um resumo de Rebels pra vocês pegarem toda a parte final que vai ser importante em Ahsoka também. Então tem um monte de vídeo na playlist, todos eles estão no card aqui, pra você se preparar pra série da Ahsoka antes deste lançamento que acontece na quarta que vem, no dia 23 de agosto. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.